Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e bendito Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Tiago. Chegamos agora no capítulo 1, versículos 16 a 18. Tiago, capítulo 1, versos 16 a 18. Nós vimos que todo o contexto aqui nos sermões passados tratam a respeito das provações. Esse é o grande ponto aqui que Tiago está tratando a respeito das provações, de como Deus usa essas provações para também nos amadurecer. Chegamos agora no capítulo 1, versículo 16 a 18, onde de alguma forma Tiago vai fechar o argumento que ele começa a partir do versículo 2. Vamos ler a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do céu, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, a bendita palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição e vamos orar ao Senhor, rogando a iluminação dEle nesse momento. Bendito Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nesse domingo, dia do Senhor, nós nos lembramos não apenas da ressurreição, mas nos lembramos também dessa obra gloriosa de salvação, desse cuidado providencial do Senhor sobre as nossas vidas. E agora, quando abrimos a Tua bendita palavra, nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração de forma poderosa, pois Tu és o Deus bondoso, grandioso e perfeito. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Mudanças. Você está pronto para mudanças? Geralmente as mudanças ocorrem rapidamente em nossa vida. Às vezes mudanças biológicas, quando nós vamos crescendo, envelhecendo. Às vezes mudanças que ocorrem quando nós traçamos um plano e algo inusitado acontece. A vida nem sempre segue o rumo que nós imaginamos. A nossa vida é caracterizada por mudanças, e muitas dessas mudanças têm a ver exatamente com provações, situações que surgem na nossa vida que de fato são testes terríveis. A Bíblia vai nos falar a respeito de muitos homens de Deus que ao longo da história enfrentaram testes, e sobretudo nosso Salvador Jesus Cristo, que foi profundamente testado. É exatamente a respeito disso que Tiago está tratando aqui nessa sua epístola. Nós vimos que do capítulo 1, a partir do versículo 2 até os versos 18, Tiago vai tratar exatamente a respeito disso, como nós respondemos às provações. E é por isso que a resposta a essa pergunta é relevante para nós, como eu e você, como é que nós respondemos às provações, a esses testes da vida. E Tiago então vai ensinar vários princípios práticos de como é que nós reagimos às provações na vida. A resposta ou as respostas que Tiago nos dá são profundamente inusitadas. E a palavra de Deus, ela faz exatamente isso na nossa vida. Porque os caminhos de Deus não são os nossos. Então, a primeira coisa que Tiago nos diz no capítulo 1, versículo 2 a 4, é que o cristão responde a essas provações, primeiro se alegrando com a maturidade que elas podem promover. Nós vimos isso. Você deve se alegrar nas provações, porque ela nos ajuda a nos tornarmos mais maduros ou completos, como ele nos diz. Em segundo lugar, do versículo 5 até o versículo 8, o cristão deve responder às provações pedindo sabedoria a Deus. A sabedoria é vital, porque no meio das provações nós temos essa tendência de ficarmos perdidos. Então nós temos que
pedir sabedoria a Deus com fé para aplicarmos a palavra de Deus, e a sabedoria é isso, é como nós aplicamos a palavra de Deus nessas circunstâncias difíceis da vida, inclusive, sobretudo, nas provações, onde nós podemos errar, tomar decisões equivocadas, ter pensamentos errados. Terceiro, ele vai dizer como é que nós devemos reagir às provações, vendo-as como experiências de nivelamento que nivelam ricos e pobres. Ele vai falar isso no versículo 9 a 11. Nas provações, ricos e pobres, eles são testados e eles então devem ter uma perspectiva. Os pobres devem se gloriar na sua dignidade e os ricos na sua humildade. As provações nivelam. Nós vimos, na semana passada, que os cristãos, em quarto lugar, devem responder às provações, reconhecendo a bondade de Deus, mas aprendendo a discernir entre provações e tentações. Eu expliquei na semana passada que a palavra grega é a mesma palavra para provação e tentação. O nosso tradutor apenas faz essa distinção. Geralmente essas provações têm a ver com testes externos e as tentações com esses testes internos, com testes, obviamente, que surgem dos nossos desejos pecaminosos e que nos levam a pecar. Então nós temos que ter essa sabedoria para compreendermos que muitos dos testes que a vida produz externos, produzem também testes internos, pensamentos, desejos errados e que nos levam muitas vezes a pecar. E nós temos que discernir isso. É muito importante, foi o último sermão. E agora Tiago, então, vai para o seu quinto progresso no argumento, mostrando que os cristãos devem responder às provações, reconhecendo Deus como a fonte de tudo que é bom, especialmente a regeneração pela palavra. Então agora ele vai trazer esse argumento final, nesses 5 aspectos em relação à provação, mostrando que na provação nós temos uma tendência a não reconhecermos nada de bom em nossa vida. Nós nos tornamos literalmente pessimistas. E agora Tiago diz que nós devemos, ele está desenvolvendo o argumento para nos ensinar a reconhecer as coisas boas que Deus nos dá. Então, o objetivo, qual é o ponto desse texto aqui do versículo 16 a 18? É estabelecer exatamente esse contraste entre o que ele havia falado antes, o desejo do pecado, que não vem de Deus, vem da nossa natureza pecaminosa, e as coisas que vêm de Deus, que são boas. Nós, como seres humanos, temos a tendência a produzir pecado, mas Deus produz coisas boas. Então nós temos que aprender a reconhecer a bondade de Deus em meio às provações, pois nós sempre somos testados e tentados a vivermos esse pessimismo. E Tiago então ilustra essa bondade de Deus, que é exatamente demonstrada na própria obra de salvação, quando Deus, ele vai dizer no versículo 18, nos gerou pela palavra. Essa é a ilustração clara da bondade de Deus. Então qual é o ponto central aqui do texto? Qual é a tese central? Qual é o argumento central aqui dos versos 16 a 18, que será também o tema do sermão? Então o que Tiago está tratando aqui é como respondemos às provações, reconhecendo Deus como a fonte de tudo que é bom, especialmente a regeneração pela palavra. Como respondemos às provações? Reconhecendo Deus como a fonte de tudo que é bom, especialmente a regeneração pela palavra. E há 3 argumentos aqui nos versos. Primeiro, o perigo do engano, no versículo 16. Ele diz assim: não vos enganeis, meus irmãos. Segundo, no versículo 17, o reconhecimento de Deus como fonte das boas dádivas. Nós temos que reconhecer Deus como fonte das boas dádivas. E em terceiro lugar, no versículo 18, ele vai falar do exemplo dessa bondade através da regeneração pela palavra. É um exemplo clássico que Tiago vai mostrar como Deus é bom em um dia ter nos salvado, ter nos dado vida. Um Deus que dá vida a pecadores como nós, ele é sempre muito bom e deve ser visto como sendo um Deus maravilhoso. Agora vamos analisar verso por verso, começando com o versículo 16. Observe que o versículo 16 começa com um vocativo, onde Tiago diz: não vos enganei, meus irmãos, não vos enganeis. E aqui esse verbo na língua grega está em uma forma imperativa, presente,
com uma grande ênfase. E essa ideia de engano, a palavra grega aqui, significa, geralmente tem uma visão errada, se enganar facilmente. Geralmente essa palavra era muito usada na época, no mundo greco-romano, para levar alguém a se desviar de um caminho. Você está completamente equivocado, enganado, e Tiago diz assim: meus irmãos, não se enganem. Não se enganem, porque o engano é uma coisa terrível na vida, inclusive na vida cristã. Nós somos tentados ao engano. Então, essa expressão, que era muito comum usada, não apenas por Tiago, mas Paulo vai usar, era uma expressão muito usada na retórica helenista para trazer uma séria advertência, ou seja, cuidado com isso, não se enganem, não se enganem. Não se enganem, meus irmãos. Obviamente, Paulo também usa essa palavra, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, se você abrir rapidamente sua Bíblia, vamos ver alguns usos dessa expressão no Novo Testamento, pelo menos uns 2 usos, e o apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, quando ele diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então não se enganem. Aquelas pessoas que são impuras, e a palavra que tem essa natureza sexual, de impureza, idólatras, adúlteras, efeminados, pessoas que têm trejeitos homossexuais, ou sodomitas, ou homossexuais declarados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, pessoas que falam mal de todas as pessoas, nem roubadores, nenhum deles herdam o reino de Deus. Eles não vão obter salvação. Não se enganem com isso. Não importa o que os outros digam, não se enganem com isso. Não sejam tolos, não se enganem. Você vai encontrar também essa frase do apóstolo Paulo, aí também em 1 Coríntios 15, 33, quando ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 33, quando Paulo diz, por exemplo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não se engane, quando as pessoas conversam na igreja e se tornam fofoqueiras, maledicentes, mexeriqueiras, isso vai destruir a vida da igreja. Não se engane com isso. Não se engane. Então, essa era uma frase, voltando agora para Tiago, de uma expressão muito forte, de um perigo. Então, Tiago diz: meus irmãos, há um perigo real. E por que ele está dizendo aqui, no contexto, obviamente, que é o ponto fundamental da nossa interpretação? Dentro do contexto, tinha a ver exatamente de nós nos enganarmos em relação às provações e tentações. Não se engane em relação do perigo das provações e tentações, e não se engane também em achar que Deus não é bom porque Ele está permitindo que você seja provado, porque a nossa tendência é essa. Quando nós estamos sendo provados, testados pela providência de Deus, ou quando Deus em sua soberania também permite que sejamos tentados, como Jó foi tentado, a nossa tendência é dizer assim: Deus não é bom. Por que Ele está permitindo que isso aconteça em minha vida? Então o Tiago diz assim: esse é um terrível engano na vida cristã. É você desconfiar da bondade de Deus. Não se engane, tenha cuidado. Nunca se engane a respeito do que Deus é. E aí vem o versículo 17, onde ele vai falar do reconhecimento de Deus como fonte de boas dádivas. E o versículo 17 é um versículo maravilhoso, porque Tiago, ele não apenas argumenta nessa epístola de forma muito bela, retoricamente, mas ele usa vários artifícios que, obviamente, na tradução nós não conseguimos captar, de beleza literária. Por exemplo, ele vai usar o hexâmetro grego, que são palavras com valor rítmico. Então ele usa, por exemplo, uma aliteração, várias palavras com a letra P para formar um som. Ele, por exemplo, vai usar essas duas palavras aí no versículo 17, que é a palavra dádiva e dom, que na língua grega também as duas palavras começam com a letra D, para produzir esse efeito sonoro, usando essas duas palavras, possivelmente palavras sinônimas, que significam literalmente presente. Então Tiago, ele vai usar todo o artifício para mostrar o quê? A bondade de Deus. Veja o versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto.
Então ele vai dizer o seguinte: olha, Deus ele só concede coisas boas, Deus é bom. E tanto essa primeira palavra que ele usa no versículo 17, dádiva, como dom perfeito, essas duas palavras possivelmente aqui são sinônimas com o objetivo de enfatizar a ideia de que tudo que é de bom vem de Deus. Deus concede coisas boas, e ele já havia dito isso. Por exemplo, Deus vai conceder nas provações a maturidade que vocês precisam. Deus vai conceder, por exemplo, a sabedoria que vocês precisam para enfrentar as provações. Deus é bom, as coisas boas vêm de Deus. E uma palavra importante aqui no versículo 17, para o argumento geral, essa palavra que está no versículo 17 é a palavra perfeito, todo dom perfeito. Essa palavra significa a ideia de completo. E essa palavra é muito importante aqui. Por quê? Porque ela vai aparecer no versículo 4, quando Paulo diz que a perseverança, ela deve ter ação perfeita, completa. Então, à medida que Deus permite que nós sejamos provados, Deus vai nos amadurecendo, nos tornando mais completos. Como Ele mesmo é, Deus é um ser bom e completo nele mesmo, mas nós não somos. O que é que nós somos? Capítulo 1, versículo 8, ele vai descrever o que é que nós somos. O nosso tradutor usa a expressão do ânimo dobre, ou seja, a ideia de inconstante. Nós somos duplos, nós não somos perfeitos, nós somos desconectados. Nós temos o problema do pecado, do dualismo. Um dia nós temos fé, outro dia nós não temos. Nós somos exatamente isso, mas Deus, Ele é completo. E nas provações Ele nos ajuda a nos tornarmos completos. E quando nós vemos a bondade de Deus, nós vemos que a bondade de Deus, ela é completa, ela é perfeita. E esse é um conceito muito importante aqui na epístola. E esse conceito vai ser desenvolvido também no capítulo 1, no versículo 25, quando ele diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei completa, onde ele vai mostrar que o propósito das escrituras, da lei moral de Deus, também é nos tornar completos. Então, através das provações e da própria escritura, da própria lei, Deus vai nos tornando completos como Ele é. É o processo, embora obviamente nós nunca vamos atingir essa completude nessa vida. Então, voltando aqui ao versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom completo de Deus, perfeito, vem lá do alto. Vem lá do alto. E ele continua dizendo: descendo do Pai das luzes. Essa é uma expressão rara, apenas Tiago usa essa expressão, mas aqui no contexto significa a ideia de que Deus é o Pai do universo, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é aquele que criou todo esse universo, Ele criou todos esses luminares, é por isso que Ele é o Pai das luzes, porque quando nós olhamos para esse vasto universo marcado por luzes, por seres, né? Seres não, por corpos celestes, nós vemos que há um Criador sobre tudo isso, que é Deus. Deus é o Pai das luzes. Vamos encontrar essa ideia, por exemplo, no Salmo 136, versículo 7. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 136, versículo 7, que diz o seguinte: aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus é aquele que fez os grandes luminares. Então, esse conceito era muito forte na mentalidade judaica. Deus é aquele que criou os luminares, Ele é o Pai das luzes. O universo tem um Pai. Esse Pai é Deus. Ele é o Criador de tudo, o Criador do vasto universo. Jeremias também, capítulo 31, aqueles que quiserem checar também, versículo 35, quando Jeremias diz o seguinte: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Deus é aquele que é o Criador de tudo aquilo que existe luz, que tem vida no universo. Deus é o Criador de todas as coisas. E é isso que Tiago está enfatizando aqui. Então ele diz assim: tudo que é bom vem desse Deus que é completo. O que é? E de onde é que vem? Todas essas coisas vêm desse Pai que é o Pai das luzes, que é o Senhor do universo. E ele continua:
em quem, versículo 17, não pode existir variação ou sombra de mudança. A ideia de sombra é, não há nenhuma variação ou trevas ou escuridão em Deus. Possivelmente essa expressão era muito usada na época, e os estudiosos debatem para tentar entender o ponto que Tiago quer fazer aqui, mas essa palavra, essa expressão era muito usada para fenômenos astronômicos, trazendo a ideia de constante mutação, ou seja, Deus criou o universo, e o universo tem como uma característica a mudança, a mutação, a vida, a terra, as leis da natureza, elas mudam, mas Deus não, Deus é imutável, em Deus não pode haver nenhum tipo de mudança, Deus é imutável. Então Tiago está dizendo, Deus é soberano, Ele é bom, e vocês precisam enxergar isso, não se enganem, Deus é bom, mesmo quando seus olhos não estão enxergando isso em meio às provações, Deus é bom, mas Ele também é imutável em sua bondade, em seu amor. O que Tiago está dizendo é, nós não podemos desconfiar dos planos soberanos e providenciais de Deus, dessa mão invisível que governa todas as coisas. Deus só nos dá coisas boas, na perspectiva dEle, não na nossa. Mas Ele sempre nos dá coisas boas. E Deus então nos chama para que confiemos na sua bondade. Deus então nos prepara através das provações para nos parecermos como Ele, que é uma coisa que nós não enxergamos isso. Através das mudanças da nossa vida, o Deus imutável está nos preparando para nos parecermos mais com o seu próprio Filho Jesus Cristo, para termos uma fé dependente, para nos ensinar que Ele é bom, para termos fé nesse Deus bondoso, que é imutável. E onde é que a gente enxerga essa bondade de Deus? No versículo seguinte ele vai explicar, versículo 18, ele vai nos mostrar o exemplo da sua bondade, através da regeneração. Ele diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Deus não é apenas o criador do universo, em certo sentido Deus é pai de todo mundo, porque Ele criou todas as coisas, todas as pessoas são criaturas de Deus. Mas aqui Tiago está falando algo mais importante, que é o fato de alguém ser filho de Deus, alguém ser gerado por Deus. E Tiago então vai dizer que Deus, pela sua vontade, ou seja, a palavra aqui é pelo seu querer, pelo seu desejo, pela sua intenção, pelo seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E a palavra aqui, gerar, é a mesma que vai aparecer no versículo 15 aí, essa palavra gerar. Eu expliquei no último sermão que no versículo 15, tanto a palavra que é traduzida por dar à luz, como gerar a morte, são duas palavras diferentes que tinham a ideia de dar à luz, onde ele vai dizer que a cobiça, o desejo pecaminoso, ele dá à luz ao pecado, ele está usando a metáfora, os pensamentos pecaminosos dão à luz o pecado, e o pecado então dá à luz a morte. Mas esse Deus que é bom, através da sua vontade, Ele faz uma regeneração, nos dá vida pela palavra. E aqui esse contraste é maravilhoso, ou seja, agora Deus nos transforma pelo poder da sua palavra. Ele nos gera, Ele nos dá vida, Ele nos dá transformação. Não existe nenhuma expressão maior da bondade de Deus do que essa, de querer dar vida a um pecador, como Ele fez comigo e com você, se você é um cristão verdadeiro. Então, o que Tiago está ensinando aqui a respeito da salvação? Primeiro, ela é divina. Observe que o texto fala segundo o seu querer. E quando foi que começou, pastor, esse querer? Lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus pensou em nós porque nós jamais teríamos pensado em Deus. Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço pelo pecado daqueles que Ele comprou na cruz do Calvário. Ele não derramou uma gota de sangue em vão, Ele morre por aqueles que foi do seu querer. E um dia Ele envia o seu Espírito para que toque no coração de pecadores como eu e você, que nascemos, como Paulo diz, mortos em delitos e pecados, e Ele então nos dá vida. Porque um morto não pode ter vida por si mesmo. Todo homem, toda mulher nasce morto em delitos e pecados.
Como é que alguém se torna um cristão? Como é que alguém vê Cristo? Aqui está a resposta. Foi o seu querer, a vontade de Deus. Vem de Deus a salvação, é divina, é graciosa. Por que que Deus então mostra o seu amor para alguns pecadores e outros não? E essa ideia está no final do versículo, para que fosse como que primícias. Veja, Deus escolhe as primícias da sua criação, aquilo que existe o vasto universo, mas nós, aqueles que foram salvos, são as primícias, são as coisas mais importantes para Deus dentro da sua criação. Como é que um Deus desse não é bom? E nós somos a primícia da sua criação. Então ele está dizendo, é graciosa essa obra de salvação. Ela é divina, graciosa, e ela é instrumentalizada pela palavra de Deus. É pela palavra. A palavra, como a nossa confissão de fé diz, é o meio ordinário, ou seja, comum que Deus opera a obra da salvação. Pela pregação da palavra. E essa palavra não é qualquer palavra, é a palavra da verdade, ou seja, finalmente você vai compreender o que é a verdade. Todos nós pecadores nascemos não apenas mortos em delitos e pecados, nós nascemos cercados de mentira, construímos as nossas ideologias e nossas ideias em mentiras. E aí finalmente nós encontramos a verdade. E o que é a verdade? A verdade não é um conceito de ideias apenas. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou a verdade. Então, quando você conhece Jesus Cristo, você é transformado pelo Espírito e crê nele, você agora conheceu a verdade, e aquilo que ele ensina, finalmente é verdadeiro para você. E agora você vai construir toda a sua cosmovisão e realidade de vida a partir dessa verdade. É por isso que isso que ele está dizendo aqui é maravilhoso. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Finalmente, os seus olhos se abriu para você compreender o que é a verdade. De que você é primícia das criaturas de Deus. Deus criou muitas coisas, mas o seu povo, eu e você, nós somos a primícia, os primeiros, aqueles a quem Deus coloca os seus olhos, ou usando uma frase do Antigo Testamento, a menina dos olhos de Deus, eu e você. Nós somos as primícias dessa criação. Então Tiago está dizendo assim, meus irmãos, não se enganem, Deus é bom, tudo muda na nossa vida. Nós podemos não saber como é que vai ser amanhã, se a gente vai enfrentar prova, se a gente vai morrer cedo, se vai morrer tarde, se vai ter câncer, se vai ter uma outra doença. Há muita coisa que a gente não sabe. Mas uma coisa vocês não podem esquecer, Deus é muito bom, e esse amor dele é imutável, ele nunca vai deixar de amar vocês em Cristo Jesus. E a prova desse amor está na regeneração, onde ele tornou vocês as primícias. Eu estava outro dia, há muito tempo atrás, eu estava assistindo pela televisão, essas igrejas onde as pessoas tem esses testemunhos de curas e tal, e teve uma senhora que o pastor perguntou, e aí, conte a sua bênção, diga aí o que é que Deus fez na sua vida. E ela disse assim, eu fui salva por Cristo. E o pastor, sim, mas conte aí o que foi que Deus... Ele não havia entendido absolutamente nada, né? Tiago está dizendo a salvação que Deus fez por vocês, salvando vocês, isso é incomparável. A bondade de Deus, olhar para um pecador como eu e você, quando nós jamais poderíamos ter olhado para o Senhor. Esse Deus bondoso. E que doutrinas nós temos nesses textos aqui, nestes versos aqui? Aqui nós temos várias doutrinas maravilhosas, como por exemplo a doutrina desse Deus soberano, desse Deus providente, desse Deus que governa tudo, que guia o seu povo, desse Deus que é imutável. Mas a imutabilidade de Deus, para nós que vemos na Nova Aliança, ela tem um grau ainda muito mais profundo. Muito mais profundo. E o autor aos Hebreus explica isso. Se você abrir, eu convido você a voltar um pouco em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 10 a 12, onde o autor aos Hebreus, aí no capítulo 1, versículo 10 a 12,
ele vai citar o Salmo 102, versículo 25 e 27, que é um salmo que falava a respeito da imutabilidade de Deus. Só que ele vai aplicar esse salmo, que era aplicado para Deus, o Pai, Yahvé ou Javé, ele agora vai aplicar o Pai falando para o Filho, ou seja, aplicando o salmo para Cristo, mostrando a divindade de Cristo, obviamente. Mas também a imutabilidade de Cristo. Ele diz assim: ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido, também qual manto os enrolarás, e como vestidos serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Só que o autor aos Hebreus está aplicando isso para Cristo. E ele vai repetir essa ideia lá no capítulo 13, acompanhe comigo, Hebreus 13, 8, essa mesma ideia da imutabilidade de Cristo. Ele diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Então, uma coisa é você pensar na imutabilidade de Deus, desse Deus criador, glorioso. Outra coisa é você pensar na demonstração dessa imutabilidade na pessoa de Cristo. Por quê? Porque a pessoa de Cristo é a prova cabal do amor de Deus e das promessas de Deus em relação a nós, promessas que são imutáveis. Então, quando nós vemos a encarnação, quando nós vemos que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu os céus, está sentado à direita de Deus, intercede por nós, e nós aprendemos que Jesus, ele é imutável, então as suas promessas, o seu amor por nós, irmãos, é imutável. Imutável. O amor de Deus por nós é imutável. Então, a doutrina da imutabilidade de Deus em Cristo, ela se torna muito mais profunda e gloriosa. Porque nós enxergamos esse amor. Esse texto também nos ensina uma doutrina maravilhosa da regeneração do Espírito Santo. Nós somos salvos, regenerados. Essa é uma obra gloriosa do Espírito. É o Espírito que dá vida. Paulo vai falar isso. O próprio Jesus nos ensina isso. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 3, Paulo vai nos ensinar isso em Tito, que nós somos gerados pela palavra da verdade. E essa ideia de gerar significa que antes de você ser gerado, você está morto. É por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós pensarmos na nossa salvação, porque geralmente nós pensamos de uma forma, de uma forma arminiana, que nós chamamos de sinergismo. É como se na obra da salvação tem 50% Deus, tem 50% o homem, e eles então se tocam, mas não é nada disso que as Escrituras ensinam. Nós nascemos mortos, não há nenhuma vontade no homem para voltar-se para Deus. Um morto não tem vida, o morto está morto. Então, se você não serve a Cristo, você está morto, literalmente. É preciso que Deus então gere, dê vida, e isso é uma obra do Espírito, a chamada eficaz do Espírito, chamando pecadores. Doutrinas gloriosas também nesse texto. Eu não sei quantos de vocês, talvez os mais maduros, não vou chamar velhos, lembram de um desenho animado, eu gostava muito, que era Lipe o Leão e seu amigo Hardy. Eu sei que muita gente deve ter assistido, né? O pessimismo de Hardy, ó céus, ó vida, ó azar. Então, todas as coisas ele tinha uma perspectiva pessimista da vida, negativa da vida. E às vezes nós vamos desenvolvendo isso também, mesmo sendo cristãos. Nós vamos tendo essa mentalidade pagã, ímpia, pessimista da vida. Ah, meu Deus, olha o vizinho ali, ímpio, nada acontece com ele. Está eu aqui, todo domingo na igreja, parece que nada dá certo. Ó azar, ó céus. Nós nos tornamos como Hardy, pessimistas. E aqui tem algumas aplicações importantes para nós. E a primeira é esse perigo do pessimismo, que não vê valor algum nas provações e nem mesmo sabemos como agir nelas. As provações têm valor e é nelas que nós temos que ver a bondade de Deus. Deus é bom.
Então, ao invés de desespero, murmuração, isolamento, depressão, nós temos que pensar no momento da provação de uma forma teológica, porque todo erro prático, ele advém de um erro teológico, de uma compreensão equivocada. Se eu sei que Deus é bom, eu posso não compreender esse momento de provação, ou de mudança, ou de uma circunstância nova que surgiu na minha vida, mas eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus está cuidando de mim. E eu não posso nunca duvidar disso. Deus é bom. Essa é uma aplicação que nós nunca devemos esquecer. Não podemos seguir uma vida de pessimismo. Outra aplicação é que Deus é a fonte imutável de todo o bem. E a imutabilidade de Deus, do seu ser, é a garantia de seu cuidado por nós. A imutabilidade de Deus é a nossa segurança, meus irmãos. Porque Deus não muda. Então eu sei que desde o dia em que o Espírito mudou e salvou a minha vida, transformou o meu ser, nunca houve um dia onde o amor de Deus diminuísse 1 milímetro. Isso não é possível. Porque Deus é imutável. E isso traz uma aplicação importante, que eu quero que você não esqueça. A vida cristã é muito mais do que sentimento. Nós estamos vivendo a geração do sentir. A vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que esse sofrimento. A vida cristã é enxergar a bondade de Deus, desse Deus imutável, pela fé, confiando nas suas promessas, quando você não vê nada. Você olha e não enxerga nada, nada parece mostrar que Deus é bom, mas você diz assim: Ele é bom, Ele me salvou, Ele me amou, Ele cuida de mim. Eu sou a primícia da sua criação. Isso tem a ver com verdades profundas, teológicas, que nós temos que trazer para o nosso coração nessas horas difíceis. O cristianismo é isso. É aplicar essas verdades profundas, articulá-las nas horas difíceis da vida. Os cristãos verdadeiros devem reconhecer o grande valor que tem para Deus. Nós nunca podemos esquecer isso. Demonstrado, sobretudo, pelo conhecimento dessa verdade. Nós fomos eleitos, regenerados, o Espírito Santo tem nos preservado, Deus tem nos dado o pão, o alimento, Ele está nos moldando pela provação à imagem de Cristo. O tempo todo Deus está pensando em nós, em nos tornar, mediante o Espírito, a imagem de Cristo, e esse é o grande propósito de Deus, é nos tornar mais parecidos com Cristo. É assim que Deus enxerga o que Ele está fazendo em nós. Então, na obra da salvação, a obra de Deus em relação a mim e a você não termina. Ali é o começo de uma obra que Deus começa a fazer em nós. E as provações, muitas vezes, são usadas nesse processo. Mas, além das provações, nós temos que, nas provações, reconhecer a bondade de Deus. Deus quer nos dar, e a última aplicação que eu quero fazer nessa manhã, é essa alma de peregrinos. Viver bem, independentemente do presente, e sem saber o amanhã. Isso é difícil, não é? Fazer como Abraão, quando Deus diz assim, saia, e o autor dos Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. Mas arrume sua mala, vai embora. Vai para onde? Eu vou mostrar a você. Me dê o seu filho, você vai sacrificá-lo, está aqui, Senhor. A fé verdadeira é isso, irmãos. É você confiar em Deus, independente das circunstâncias. É ter essa alma peregrina. Mas sabe qual é o problema? Nós temos uma alma de residentes estacionários. Nós queremos esse mundo, nós queremos que ele seja do nosso jeito, nós queremos que todos os nossos planos aconteçam do nosso jeito, nós não queremos envelhecer, nós não queremos adoecer, nós não queremos pensar em morte, nós queremos ir para o céu, mas a gente não quer morrer, então não vai nunca, né? Nós somos isso, esses residentes estacionários, individualistas. Nós somos como Pedro ali na transfiguração. Vamos fazer um lugar aqui, Senhor, tá bom, vamos ficar aqui. Não é, aqui não é o nosso mundo, nós somos peregrinos. E temos que ver a bondade de Deus nessa peregrinação. Então o melhor momento da minha vida não é o ontem, ou hoje ou amanhã. O melhor momento da minha vida é viver hoje pela fé, e amanhã pela fé, e confiar no Senhor. E as circunstâncias que forem acontecendo, nós temos que descansar no Senhor.
Então, a grande pergunta, que foi a pergunta do início do sermão, é mudanças. Você está pronto para elas? Para as mudanças repentinas que acontecem em sua vida? Bom, se você confiar em Deus, se você crer realmente nesse Deus que é bondoso, imutável, as mudanças podem não ser difíceis, mas você vai passar por elas confiando no Senhor e descansando nele. Sem a síndrome de Hart, sem um pessimismo. Mas se você não for um cristão verdadeiro e está aqui nessa manhã, pastor, como é que eu faço para lidar com tudo isso? Primeiro você precisa conhecer esse Deus, você precisa conhecer a Cristo, você precisa experimentar esse amor, ser transformado por esse amor, para que a vida tenha uma outra perspectiva aos seus olhos, a perspectiva de que o bom na vida é estar com Deus. Como o salmista diz, bom é estar com Deus em qualquer circunstância da nossa vida, e saber que Ele está cuidando de nós. Então, se você é um crente, confie no Senhor. Se você é descrente, creia nesse Deus verdadeiro. Ele é criador de tudo. Ele criou você, mas Ele quer lhe ensinar nessa manhã a vê-lo não apenas como um criador, mas como um Deus também que pode salvar pecadores. Se arrependa e creia em Cristo. Para nós, fica uma música que eu gosto muito, do Tapeceiro, do Estênio Márcios, né? A nossa vida é uma obra de tapeçaria, de fato. E ele diz isso nessa música, que ilustra muito bem isso, de nós enxergarmos a bondade de Deus, onde aparentemente nós não enxergamos. Ele diz, tapeceiro, grande artista, está se referindo a Deus, vai fazendo o seu trabalho incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, 1000 desvios, sem perder nunca o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nunca imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. A nossa vida é exatamente isso. É uma obra de uma tapeçaria que a gente não está compreendendo muitas vezes o que Deus está fazendo. Mas um dia Deus vai virar do lado certo. Nós vamos compreender que tudo Ele faz para a sua própria glória. Só lhe deu glória. É simples assim a vida. O difícil é aplicarmos isso. E com a graça do Senhor, vamos clamar para que Ele nos ajude a viver essas verdades da sua palavra. Vamos orar. Bendito Deus, nós somos gratos dessa manhã pela Tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Rogamos que mais uma vez o Teu Espírito Santo continue falando ao coração do Teu povo, trazendo essas lições, visitando aqueles que estão sendo provados, tentados, que enfrentam grandes dificuldades, rogando que o Senhor, mediante o Espírito, traga o bálsamo no coração desses sofredores, da alegria em Cristo, daquilo que Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, que nós possamos descansar, aprender a descansar na Tua bondade imutável, conforme demonstrada pela Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.